Disse Deus a Noé: com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis capítulo 6, verso 18. Aqui está a primeira aparição de uma aliança entre Deus e o homem segundo as Escrituras. Uma aliança, ou segundo muitas pessoas chamam de pacto, é um acordo entre duas partes, onde cada uma delas tem um compromisso a desempenhar. Portanto, uma aliança implica faculdade moral, e onde quer que exista a faculdade moral, é necessário que haja uma aliança. Consequentemente, entre Deus e o homem houve necessariamente uma aliança desde o início, embora o nome não apareça. A princípio, era uma aliança da obra em relação ao homem, mas agora que as obras falharam, só pode ser uma aliança de graça para o pecado penitente. Ao falar minha aliança, Deus aponta para seu estabelecimento original com Adão. Minha aliança primordial, que estou decidido a não abandonar. E o termo eu vou estabelecer aponta que, embora Adão tenha falhado, ainda encontrará Deus o meio de estabelecer sua aliança com a semente da mulher. E o termo com você, apontando para Noé, quer dizer que, embora toda a carne pereça pela violação da aliança de Deus, ainda assim ele a sustentará com Noé. Então, para Noé ser salvo, deveria haver alguma maneira, e não é um sinal de sabedoria prescrever o caminho para o todo sábio. Antes, reflitamos que a construção dessa arca era um aviso diário para uma raça perversa, uma lição aprofundada de confiança em Deus para Noé e sua casa, e uma certeza de manter protegido a continuação da raça humana. A exemplo de Adão e Eva, que certamente adoraram a Deus no sábado, após os 6 dias da criação, Noé adorou logo após o dilúvio, ou dentro do evento da criação. No entanto, há uma diferença entre esses dois atos de adoração. Ao contrário de Adão e Eva, que adoraram ao Senhor de forma direta, Noé teve que recorrer a um sacrifício. Nas Escrituras Sagradas, essa é a primeira menção de um altar. O sacrifício foi um holocausto, o mais antigo e frequente. Para Noé, era uma oferta de ação de graça, a fim de expressar sua gratidão ao Criador que o salvou. Em seguida, Deus disse a Noé: todos os animais da terra temerão de medo diante de você. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. E tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, pois sangue é a vida. Gênesis capítulo 9, verso 2 a 4. Algumas pessoas encaram essa declaração divina a Noé, após o dilúvio, como autorização ao consumo, sem quaisquer restrições, de toda espécie de animais limpos e imundos. Mas, segundo Levítico 11, vemos que essa interpretação não é sancionada pelas normas e práticas alimentares encontradas nas Escrituras. Além do mais, a distinção entre animais limpos e imundos já era conhecida por Noé antes do dilúvio, pois o próprio Deus havia feito essa distinção ao mencionar os animais a serem preservados na arca. Disse Deus a Noé: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e 1 casal de cada espécie de animal imundo, macho e fêmea. Gênesis capítulo 7, verso 2. Também disse Deus: casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé.
Gênesis capítulo 7, verso 8 e 9. Embora somente animais limpos fossem sacrificados ao Senhor desde a queda dos nossos primeiros pais, foi somente após o dilúvio que o consumo de alimentos carnes foi permitido, pois por causa do efeito do dilúvio, os vegetais não estavam mais disponíveis como antes. Portanto, Deus permitiu que os humanos comessem carne animal. Essa mudança na dieta gerou uma mudança de relação entre seres humanos e animais. No relato da criação, humanos e animais compartilhavam a mesma dieta vegetal e não ameaçavam uns aos outros. No mundo pós-diluviano, a matança de animal para alimento acarretou uma relação de medo e pavor. Sem dúvida, depois que começaram a se alimentar uns dos outros, humanos e animais desenvolveram um relacionamento bem diferente do que havia desfrutado no Éden. Mas se essa alimentação animal fosse sem qualquer restrição, entre a carne de animal limpo e a carne de animal imundo, isso certamente aparecia nas descrições bíblicas posteriormente sobre o assunto. Isso, porém, não ocorre. Mesmo se Gênesis 9:3 houvesse liberado temporariamente o consumo de animais imundos, o que não é o caso, essa hipotética permissão acabaria sendo desfeita eventualmente pelas leis de saúde registradas em Levíticos capítulo 11, verso de 1 a 31, e Deuteronômio capítulo 14, verso de 3 a 21, e outros textos bíblicos. Visto que a própria determinação divina de preservar na arca 7 pares de cada espécie de animais limpos e apenas um par dos animais imundos, sugere que somente os animais limpos haveriam de ser oferecidos em sacrifício e consumidos como alimento. Agora pense comigo. Como dos animais imundos foi preservado apenas um casal de cada espécie, bastaria que Noé sacrificasse ou se alimentasse de uma fêmea ou macho, essa espécie então seria definitivamente extinta da existência. E se pensarmos um pouco mais, devemos ser cautelosos na interpretação de tudo que se move vive, para não acabarmos incluindo o próprio homem entre os alimentos carnes divinamente sancionados, pois este também se move e vive. Portanto, a expressão é uma mera generalização semelhante à expressão todo mundo, usada em português, que não desfez a distinção entre animais limpos e animais imundos, já conhecida naquela época. Portanto, após o dilúvio, o homem poderia se alimentar também de animais limpos, em acréscimo aos vegetais que já haviam sendo consumidos desde a criação. Na lição de amanhã, saberemos um pouco mais da aliança que Deus fez com a raça humana após o dilúvio. Que Deus os abençoe e até a próxima.